Geralmente eu abro isso daqui, faz parte da minha rotina. E aí entramos nisso daqui, né? O que isso aqui quer dizer? A rotina dos caras é algo monótono diariamente e acabou. É algo chato, entendeu? E é o que dá resultado. O importante é você ter uma noção sobre alavancas. E eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Como assim? Criar alavancas significa, na aula passada, tá? Na live passada, retrasada na verdade, porque passada foi a apresentação do Notion. Nós tivemos ali a aula como desenvolver suas ideias, certo? E eu falei para vocês que eu queria mostrar uma aula para vocês de organização, né? Não vai ser nenhuma fórmula secreta, obviamente, mas eu quero estar trazendo aqui para vocês, nessa aula de hoje, como vocês conseguem fazer uma rotina para evoluir. Não só isso, mas eu quero trazer primeiro uma introdução muito, muito bacana sobre por que é importante a gente ter essa rotina, né, de consumo, pesquisa e descanso, né? E logo no finalzinho vai ter uma frasezinha que vai quebrar aí essa mentalidade de alguns, né, que acha que precisa ter um negócio monstro para evoluir. E não é verdade, cara, não é verdade, tá? O simples dá certo, entendeu? E a rotina vai ajudar bastante vocês, tá? Então, a aulinha de hoje aí eu quero estar falando para vocês sobre isso, tá? Sobre essa rotina. E é claro, não tem como a gente falar de rotina sem falar de criatividade, tá? Criatividade e produtividade, tá bom? Então eu vou bater bastante nessa tecla também. Eu lembro que eu tinha comentado sobre isso nas primeiras aulas, né? Eu falei sobre isso na hora de consumir conteúdo, na hora de ser criativo. Quem lembra dessa aula sabe que eu citei sobre criatividade e produtividade. É um dos pilares do Criador Zen, inclusive. Quando eu digo Criador Zen, eu estou dizendo do próprio produto, tá? Do curso, das videoaulas, tá? E aí eu quero estar iniciando essa aulinha com um tweet que eu fiz recentemente, né? Que é sobre a sua consciência, que é sobre a sua cabeça, né? E já vocês vão entender por que isso aqui faz sentido, tá? Mas muita gente, principalmente a galera que não costuma anotar, que não costuma documentar os seus passos, né? Acaba tendo mais dificuldade para ser criativo, né? Justamente porque a sua mentalidade ali está ocupada com passado, futuro, um monte de tarefa pendente que você tem que fazer e isso acaba te estressando. Inclusive eu fui vítima demais disso nessa semana e eu tentei ao máximo anotar o que eu tinha que fazer. Por exemplo, trocar o arejador da torneira para espalhar mais a água, tá ligado? Um negócio simples, levou 5 minutos para eu completar, 5, 10 minutos. Cheguei lá na loja, o cara me deu o negócio, pum, coloquei, encaixei e pronto, voltou a funcionar. Então, são tarefas muito simples, né, que ocupam a nossa cabeça e impedem da gente ser produtivo, tá? E muitas das vezes atrapalham a nossa criatividade. Fechou? Tá, achei que era notificação no grupo. Então, esses compromissos pequenos, essas coisas assim, pode ajudar bastante, né, para nossa falta de criatividade, certo? Então, hoje eu quero estar falando bastante sobre o hábito de escrever e o hábito de anotar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo disso, galera, nós vamos completamente para essa área aqui de lista de tarefas e agenda, né? Se você é um tipo de ser humano que até hoje não tem agenda ou uma lista de tarefas, eu não vou dizer nem agenda necessariamente, porque a agenda, inclusive, eu comecei a usar foi esse ano. Antigamente eu usava só um to-do list, né? Uma listinha de tarefas, que é o básico que funcionou para mim por um bom tempo e me manter organizado, né? Então eu não posso chegar aqui e falar, use agenda, vou ficar cobrando de vocês, mas façam o possível também para adaptar para agenda, né? Porque compromissos bem básicos vocês podem estar anotando por lá e isso aqui vai fazer parte da rotina. Se a partir de ontem, por exemplo, você não tinha como pretensão utilizar a agenda, hoje você vai ter essa pretensão, ou agenda ou uma lista de tarefas, tá? Então lista de tarefas ou agenda, um dos dois, vocês podem estar utilizando aí para estar facilitando essa descarga, tá? De tarefas que vocês não têm muita importância, assim, né? Que não tem muita ligação, por exemplo, levar o lixo, treino da academia, né? Levar um filho na escola, se vocês têm filho, enfim, ou qualquer outra coisa assim, que vocês fazem de uma forma repetida, tá? Quando eu falo de agenda ou de lista de tarefas, o que eu mais vejo é o pessoal comentando também no Twitter, né? Ou em algum outro lugar, YouTube, de, meu Deus, eu não consigo fazer isso e tudo, mas isso é porque o pessoal tá tentando colocar tudo na agenda, e não tem necessidade disso, cara. O uso da agenda, galera, não é algo inflexível, tá? Você pode sim ser flexível, não tem problema. O que significa ser flexível? Cara, não significa que, poxa, tu vai colocar lá na agenda,
Acordei, escovei o dente, arrumei a cama. Cara, não tem sentido colocar isso. Se são coisas que você já faz e tudo, cara, não tem a mínima necessidade de colocar ali, entendeu? A não ser que isso ocupe bastante sua cabeça. Aí eu acho que vale a pena. Mas a partir do momento que isso já virou um hábito pra você, que você não esquece e tudo, não precisa colocar. Agora, treino da semana, é, compromisso, né? Que você tem uma festa pra ir ou qualquer outra coisa, coloca na agenda, um casamento, essas coisas básicas, né? Hora de estudo, às vezes a sua hora de estudo pode mudar, né? Então isso aqui é muito bom para você ser organizado. Isso é a parte fundamental da rotina. É 80-20 da rotina, cara. Tá? É 80-20 da rotina. Acho que isso aqui vai te ajudar bastante, beleza? Então, passem a utilizar, seja lista de tarefas ou uma agenda, que às vezes você não usa isso subestimando, né, a sua própria cabeça, falando, tá aqui na minha cabeça mesmo, não tem problema, não vou esquecer. Né? Quando vê, você esquece. O tanto de coisa que eu esqueci, véio, essa semana e fui deixar pra fazer só hoje, cara, parece que vai nas tuas costas um monte de coisa, sabe? Tipo, pagar conta, ir em alguma loja de construção para fazer alguma coisa, como fiz hoje, ou qualquer outra coisa simples assim, né? Que você acha que é uma coisa imensa, mas não, demora 5 minutos para completar, tá? Então, façam isso, beleza? É praticamente obrigatório, beleza? E aí entramos nisso daqui, né? O que isso aqui quer dizer, Renan? O que você quer mostrar com essa imagem? Galera, essa imagem aqui, né, uma galáxiazinha aí, tem várias estrelas, né? Só para vocês entenderem um conceito muito bacana que eu li recentemente e eu quero compartilhar com vocês, né? Imagine que o criador Zen, no nosso estilo de vida, é isso daqui que vocês estão vendo, né? Isso aqui é a nossa vida, certo? Digamos que as estrelas, como vocês podem ver, né, as estrelas ali seriam as nossas experiências, certo? Então vai pegando a analogia. As nossas experiências de vida, as nossas vivências são essas estrelas, certo? E quando nós conseguimos ali ter várias experiências e a gente retira o zoom, né, quando a gente começa a ver o amplo disso tudo, o que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver alguns desenhos. Às vezes você pode até olhar, tá? Partindo aqui de uma analogia mais profunda, olhar para uma nuvem e conseguir ver desenhos, conectar os pontos, né? Então, o que eu quero trazer com essa analogia? Conforme você vai vivendo bastante, a criação de conteúdo é isso, né? Conforme você vai vivendo e experimentando, você vai coletando experiências e lá no final você vai conseguir juntar os pontos, né? E esses pontos vão formar perspectivas únicas, desenhos, né? Então, aqui eu só dei alguns exemplos, né? Tem uma arminha aqui, tem, não sei o que é isso, era para ser uma capivara, enfim, eu não sei se é uma capivara, é um triângulo, um retângulo, né? Enfim, é irrelevante, é só para vocês entenderem que as experiências, conforme você vai vivenciando mais ainda, né, mais poderoso vai ficar o seu conteúdo, certo? Então, isso daqui é um poder de fogo imenso para vocês terem uma noção que sem a experiência, certo? Você não vai conseguir formular a sua perspectiva. E já já vocês vão entender como é que isso aqui vai se encaixar na rotina, tá? Eu estou apresentando o macro para vocês, firmeza? Então, gravem isso aqui muito bem, tá? Vocês vão poder revisitar depois, vocês vão ter os slides, mas é só para vocês terem uma noção. Tira o zoom, tá? A experiência você consegue ver no zoom in. Quando você dá o zoom out, você consegue formular, você consegue juntar os pontos e formar os desenhos, formar a sua perspectiva. Fechou? E entrando aqui no tópico já de brainstorm e descanso, né? Que eu acho que muitos negligenciam, principalmente com a cultura da internet hoje, de produtividade, né? Que é um câncer terrível. O povo fala cada coisa que me deixa... Cara, me deixa embasbacado, cara. É muita bobagem. Você escuta muita coisa que vai contra a ciência ainda, é só o achismo mesmo, sabe? É umas paradas meio zoadas, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? E é preciso que vocês entendam tudo isso daqui, cara, porque sem isso, a rotina vai ser simplesmente algo bem cagado, tá? Então, precisa entender. Não é algo engessado, mas também é algo fixo, né, por assim dizer. É algo que vai ajudar bastante, tá? Então, um processo, né? Digamos ali que você tem um processo da criação de conteúdo. Qual seria o processo? Você vai ter uma ideia, certo? Então, tem uma ideia. Você vai dissecar e fazer um brainstorm. Eu já expliquei aqui, né? Não nessa live, mas nas anteriores, como você tem uma ideia, como ter boas ideias, né? Como ser criativo, no caso. Como dissecar essas ideias, né? E o brainstorm, galera, é a chuva de ideias, né? É o que eu já fiz aí com vocês nas primeiras aulas, nas primeiras lives, que eu mencionei. O que você pode fazer, caras? Pega isso daqui, dá um descansinho, né? Lê mais coisas, consuma mais coisas, enfim, eu dei várias dicas lá, né, para destravar, para sair desse bloqueio criativo. Então esse aqui é um processo muito simples. Ter ideia de secar essa própria ideia,
fazer um brainstorm, né, ter mais ideias disso, e deixar ela no molho enquanto você descansa. Cara, uma coisa que eu sempre cometi esse erro, né? Nossa, sempre cometi esse erro. Tô diminuindo agora. Tô na frente do computador, tô realizando um projeto, seja fazendo uma thumbnail, escrevendo alguma coisa, e eu tô com um bloqueio. E o que a maioria das pessoas fazem? Elas insistem em dar murro em ponta de faca. Elas não vão levantar do computador enquanto não terem uma ideia. Mal sabem elas que é levantando do computador que você vai ter a sua ideia, né? Por muito tempo, até hoje, né? Não muito, mas eu fui desenhando com um grupo de amigos, né, e tudo. Eu tinha uma rotina bem rígida com esse negócio de desenho. E, cara, quando a gente trabalha com desenho, já vocês vão entender meu ponto, você fica muito viciado em uma imagem, né? O seu olho fica viciado. Então, quando você desliga o computador e no outro dia você volta para o seu projeto, cara, você enxerga alguns erros que antes você não enxergava. A mesma coisa acontece com roteiro, com criação de thumbnail, com criação de título. Você acorda no dia seguinte e fala, cara, isso aqui não tá bom, né? Então, isso aqui de deixar no molho enquanto você descansa é ciência, cara. É realmente algo verdadeiro, tá? Façam um teste. Eu aconselho vocês fazerem um teste, tá? Obviamente consumindo coisa boa, né? Se você consumir só coisa zoada aí durante a semana toda, seu cérebro vai ficar bem poluído. Barulhento, inclusive. Beleza? Então tenta experimentar isso daqui, de deixar no molho as ideias que você está tendo, né? Seja do roteiro, thumbnail, desenho, qualquer outra coisa, e descansar, né? E aí você vai ativar o que nós chamamos de DMN, né? Que em breve eu vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem como é que funciona isso, tá? Mas em inglês ele é Default Mode Network, né? Basicamente, quando o seu cérebro não está focado em uma tarefa externa, ele consegue conectar muitas ideias de uma forma incrível que a gente não seria capaz focando em uma tarefa, né? É muito bizarro, né? Parece até injusto. Você fala, cara, como assim? Quer dizer, então eu posso estar lanchando e do nada eu tenho uma ideia brilhante? É isso, cara, pode acontecer. Você está no banho, você está na academia, fazendo qualquer outra atividade que não tem a ver com criatividade, sei lá. Do nada, cara, você tem uma ideia bizarra, né? Isso aí é o DMN fazendo um papel, né? E eu já citei isso daqui anteriormente para vocês sobre a criatividade, né? Que ela tem a ver com conexão. Então lembre-se disso daqui que eu mostrei no iniciozinho, né? A criatividade vai ter com conexão, você saber conectar os pontos, certo? E a produtividade tem a ver com clareza, certo? Então você vai conectar os pontos. Quando conectar os pontos, você consegue ter ali uma certa clareza. A produtividade também tem a ver com a mão na massa, né? Isso aí eu vou citar mais em breve também para vocês terem uma noção e não se perderem no raciocínio, tá? Mas gravem isso daqui. Isso daqui eu citei também em 2, 3 lives anteriores. Fechou? Por enquanto aí estão de boa, galera? Estão absorvendo? Tá tudo certo? Tranquilo, tranquilo. Show de Né? bola. Beleza, né? Então vamos lá. Continuando. Isso aqui, né? Eu falei para vocês que ia falar mais sobre o DMN. Quando a rede no modo padrão está ativa, né? Ou seja, quando você ativa o DMN lá, quando não está focado numa tarefa externa, é quando ocorre a conexão criativa de ideias, né? Então, essa conexão, galera, como eu disse, pode parecer injusto, né? Porque você está se esforçando tanto e não está vindo, e quando você não está se esforçando, quando você está descansando, vem essa ideia. Justamente porque o cérebro voltou ali para o seu 100%, né? Ele não fica mais no mindfulness, por assim dizer, ele tá na dele, ele tá zen, correto? Isso aqui é basicamente o que acontece, certo? As regiões ali do seu cérebro, como é que acontece isso, como é que ativa, né, necessariamente. Então, isso aqui que acontece na cabecinha de vocês, essas regiões aí são ativadas, né? E você consegue ser um pouquinho mais criativo, certo? Então, só para vocês terem uma noção mesmo e ficar um pouquinho mais ilustrativo, tá? Vocês podem procurar a fonte ali também, né, se quiserem, da FMRI. Quem quiser dar uma olhada, quem quiser se aprofundar no estudo, inclusive, né, aconselho. Às vezes você pode extrair alguma coisa ali, se aprofundar mais ainda em alguns assuntos que podem te ajudar quando se trata de criatividade, né? E aí, galera, entramos ali para a produtividade, a organização e o trabalho profundo, tá? Que isso aqui tudo também tem a ver com a própria rotina, né? Então, por exemplo, quando você está utilizando ali a rotina para escrever, você vai perceber que a parte do preconceito, ela não pode entrar, né? Principalmente nas horas iniciais ali da escrita, que foi o que eu falei para vocês na hora de dissecar ideias, e na hora de ter mais ideias, certo? Então, quando você começa a escrever, caras,
no seu início do dia, no final do dia, enfim, apesar de eu sempre aconselhar no início do dia, porque você está menos sobrecarregado, né? Você pode simplesmente ter ali uma chuva de ideias muito bacanas, né? E essa vai ser a parte principal da sua escrita, porque vai ser a partir dali que você vai ter incríveis esboços para se transformar em projetos incríveis e robustos, tá? Principalmente uma newsletter, uma thread, uma descrição, um post para o Instagram e assim sucessivamente, tá? E uma coisa que eu sempre curto comentar, até mesmo comigo, né? Parece um diálogo interno. Cara, toda vez que eu vou estudar, eu gosto de me preparar, né? Então, a rotina, eu acho que ela se encaixa muito bem nisso, porque não importa o quão produtivo, não importa o quão bem organizado você for. Cara, se o seu ambiente não estiver organizado, entendeu? Se você não tiver com a casa, não a casa toda, cara, eu sei que é muito difícil às vezes para o pessoal arrumar tempo, né? Para arrumar alguma coisa hoje em dia. Mas sempre tem como arrumar o seu espacinho ali de trabalho, né? Então, se você quer realmente, cara, escrever, ter um workflow bacana, e eu digo escrever porque é o que resume grande parte do nosso trabalho, é o que está na nossa rotina, tá? Você tem que ter a intenção, né, de fazer isso. E quando você tem essa intenção, isso significa organizar seu ambiente, isso significa tirar distrações, tá? Seu tablet, celular, cara, seja o que for, tirar do ambiente. Se você não tem autocontrole, deixa até no outro cômodo, né? Isso que é o mais bacana. Escrever com intensidade, sem preconceitos, colocar ali na pauta, né? Tudo o que vier na sua cabeça, até mesmo aquelas ideias que você é preconceituoso, sabe? Quando vê uma ideia, você fala, cara, nada a ver. Ninguém leria isso. Por que você está dando essa ideia, né? É tipo uma segunda persona que está aí em você, te julgando, certo? Só pelas suas ideias, correto? Então, toma cuidado com isso, beleza? Organizar e conectar os pontos, que isso daí é algo mais pro final, certo? De toda escrita. É o que eu mostrei, inclusive, no template do Notion de vocês, no template da newsletter e do roteiro, enfim. Percebe que sempre tem uma parte onde você consegue conectar as ideias, né? Em uma das aulas do Abraham, no roteiro, do Rodrigo, ele chega a citar, né? Ele chega a mostrar a etapa de conectar os pontos após ele ter colocado todos os insumos, colocado todas as informações espalhadas no mesmo local, fazer anotações dos vídeos, enfim, tudo aquilo ele colocou lá e falou, caraca, pronto, agora é na hora de organizar e conectar os pontos, certo? Enfim, isso aqui eu acho que pode ajudar vocês de alguma maneira, tá? Então, lembre-se, não tem agenda, não tem lista de tarefas que vai superar aí a organização do seu ambiente, bloquear distrações, seja o que for. E você pode até colocar isso na sua agenda, tá? Se quiser, às vezes você pode esquecer. Você vai sentar para estudar, né? Mas aí você esquece de checar se o celular está no silencioso, se o seu ambiente está bem arrumado, né? Se você já guardou as roupas, se você já arrumou sua cama, essas coisas básicas, beleza? E mais uma vez, vocês vão entender, tá, galera? Por que eu estou passando por cima disso aqui tudo? Porque quando você for montar a sua rotina, você já vai estar com isso aqui na cabeça, né? Então vai ficar mais fácil para você entender aonde eu estou querendo chegar, né? Já falei do modo de rede padrão, né? Que ele é ativado ali de uma maneira mais simples, né? Explicando para vocês, ele é ativado quando nós descansamos das atividades cognitivas, ou seja, a leitura, tá conversando com alguém pelo celular, ou qualquer outra coisa ali que exige algum esforço mental, né? Estudando, enfim, ocupando a sua cabeça de uma maneira ali muito sobrecarregada, né? Quando o cérebro desocupa disso tudo, ele dá uma brecha e fala, caraca, tá, agora eu vou relembrar de tudo que aquele cara estava lendo e que ele não estava conseguindo. Agora que eu estou descansado, eu vou poder pensar melhor nessas ideias e vou poder mandar para ele. E aí, cabe a ele anotar ou não, né? Se ele não anotar, eu vou dar um prazo para ele. Eu vou dar uns 3 minutinhos ali. Vai dar 3 minutinhos, se ele anotar, anotou. Se ele não anotar, já era. Ele que me esqueça. É praticamente isso, né? Como se o cérebro estivesse falando com você, cara, eu tenho aqui a capacidade de criar muitas ideias, tá? Mas se você não armazenar, se você não colocar isso em algum local, acabou. Porque eu não fui feito para armazenar ideias, né? Eu fui feito para gerar ideias, mas não para guardá-las. Então gravem bem isso, né? E aí que a galera vem com o conceito do segundo cérebro, blá blá blá, muita coisa interessante para vocês aplicarem, né, na vida de vocês. É o que eu tenho feito, né? É o que eu tenho feito e dito para vocês fazerem. Por isso que eu dei o template do Notion, por isso que eu falo sobre anotações desde que iniciei aqui as aulas na plataforma, tá? Então, para vocês verem o quanto isso é importante, beleza? Como eu disse, né? Vai surgir as melhores ideias a partir daí, e aí cabe a você organizá-las, tá? Seja em qualquer plataforma, pode ser até em um post-it, que é o que eu mais faço aqui, cara. Eu tenho uma caneta bem aqui do meu lado, né? Se tivesse a câmera eu mostrava, mas eu não tenho.
mas tem um post-it bem aqui, uma caneta que eu coloco sempre do lado da minha mesa. Sempre do lado da minha mesa. Cara, eu tenho uma ideia do nada, eu vou lá e escrevo. Eu poderia anotar no Notion? Poderia, mas às vezes eu quero escrever, sei lá, né? Às vezes fica mais fácil para mim, enfim. Eu vou lá e escrevo, tá? Então, cabe a vocês capturar, certo? E tem isso aqui também que eu acho que se encaixa, né, na aulinha de hoje, que foi um tweet que eu fiz recentemente, né? Que o segredo para escrever é ter ideias amplas e um plano a ser traçado, né? Então, se você tem um preconceito com as suas ideias, né, isso aqui não vai ser muito possível, né? Então, vocês vão entender por que isso aqui vai se encaixar na rotina de consumo de conteúdo, né? Porque quando vocês começarem a consumir bastante, que vai ser algo rotineiro de vocês, você vai ver que vai ter muita, mas muita ideia, cara. É impossível você não ter ideia, tá? É impossível. Se você não está tendo ideia, é que você não está consumindo, né? Ou você está consumindo alguma coisa de uma maneira muito superficial, não sei. Não que você não possa consumir algo de uma forma passiva, tá? Você pode, deve inclusive fazer isso. Mas é sempre bom você ter os seus ouvidos atentos ali para alguma coisa que te despertou interesse, né? Do nada ali despertou interesse, se você quis anotar, enfim, é interessante. E o plano a ser traçado, né? Eu acho que todos aqui temos, seja melhorar, se transformar um vídeo em um vídeo viral, ou fazer com que as suas ideias no Twitch viralizem cada vez mais, ou criar uma newsletter, enfim, todo mundo tem, né, as suas ideias em um plano. Se você não tem, você não pode sair atirando aí no escuro. É interessante você definir uma meta, né? E depois da aula de hoje eu tenho certeza absoluta que você já vai ter um caminho a seguir. Porque no final aqui, vocês vão ver que eu vou forçar vocês praticamente a responder algumas perguntas para vocês mesmos, né? Não que vocês vão ser obrigados a responder aqui ao vivo, não é isso. Mas isso vai fazer vocês terem mais clareza, tá? E por que eu falo da clareza? Se você tem uma rotina, mas essa rotina não está te levando a lugar nenhum, qual o sentido de ter uma rotina? Como é que você cria uma rotina sem ter um objetivo? Sacas? Então é interessante ter esse plano aí, beleza? Por isso que eu quero estar trazendo aí essa clareza para vocês. Não consuma, pesquise, né? É uma maneira de vocês enxergarem isso, né? Sobre a criação de conteúdo, né? Então tem esse tweet também que eu postei recentemente, né? Que é como eu crio conteúdo. Eu consumo assuntos de alta qualidade, faço as anotações, inserindo a minha perspectiva única, que é basicamente o que resume o nosso modelo de negócio, né? Tem uma frase muito bacana que você gostaria de ter escrito e você consegue fazer com que ela seja adaptada para sua visão, para sua perspectiva, né? Porque você gostou tanto daquilo, cara, que você anotou e, cara, surgiu um conteúdo dali e daquilo vai surgindo mais coisa e assim vai, né? Então isso aqui é algo para vocês refletirem bastante também, tá? Quando estiverem consumindo, beleza? Conteúdo de alta qualidade, no caso. Né? Crie hábitos ou uma rotina e observe os problemas que ocorrem. É aí que tá, cara. O pessoal não olha para trás. Como assim? Digamos que você tenha começado um projeto, mas esse projeto já está em andamento há 5 meses. Só que você não sai do lugar, cara. Então tem alguma coisa de errado. E pode apostar, cara. Anota isso, cara. Que a maioria das vezes é porque o pessoal não vê o progresso, cara. O pessoal não vê o progresso, não vê o que tá dando certo, não vê o que tá dando errado. Não faz uma análise fria daquilo, né? E a mesma coisa se encaixa com rotina, cara. É impossível você ter uma rotina produtiva se você não sabe o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque a maioria das pessoas, inclusive eu me encaixava nelas, elaborar uma rotina, não conseguir cumprir a rotina, se frustra e não monta uma rotina, achando que a rotina tem que ser chata. Entendeu? E não é isso, cara. Não é isso. Sim, a rotina, de uma forma, ela é tediosa. Ela é tediosa, mas tem que ser um tédio bom, entre aspas. Né? Cara, vai pegar a rotina aí de um atleta olímpico, de um cara ali nível Olímpia, né? Vamos dizer assim. Hoje o bodybuilding está em alta. Pega aí, cara, a rotina de Ramon, rotina do Siban, né? Cara, a rotina dos caras é algo monótono diariamente e acabou. É algo chato, entendeu? E é o que dá resultado. Mas por que dá resultado? Porque eles conseguem avaliar o que está dando certo, conseguem avaliar o que não está dando certo, eles fazem ali o ajuste deles, né? E é interessante vocês terem essa noção, esse ajuste. Porque se não ter esse ajuste, você só vai ficar rondando em círculos, né? E não vai chegar em lugar nenhum. Beleza? Então, criar esses hábitos e essas rotinas vão automaticamente gerar problemas. E esses problemas vocês vão ter que consertar de alguma forma, né? E aí cabe a vocês, porque a rotina é algo muito pessoal. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, ó, montem essa rotina que vai dar certo. Não. Eu tô passando... Por que vocês acham que eu tô passando essa visão e não uma tabela de rotina? Porque rotina é muito pessoal, cara. Tem gente aqui que é mãe, tem gente aqui que é pai, tem gente aqui que mora sozinho, né? Tem gente aqui que não tem muito tempo e tem gente que tem muito tempo também.
Então, a aula abrange todo esse grupo de pessoas, tá? E vocês vão entender já já também o porquê. Você deve ter curiosidade sobre o que você está consumindo. Isso aqui foi algo que eu citei na hora da criação de ideias, tá, galera? Então, vai elaborar uma rotina? Elabora uma rotina que seja gratificante para você no sentido de consumir coisas bacanas, tá? Não vai na onda de você não consumir uma coisa que você não curte, né? Só pra você criar um conteúdo viral ou uma parada assim. Cara, sai dessa, pelo amor de Deus, sai dessa. Não, sai, cara. Se tu cria conteúdo viral só porque é viral, cara, aí você tá desonrando a comunidade, sacou? Você tem que criar algo que você quer criar. Você quer criar alguma coisa e seu conteúdo viral é a consequência? Então vai, arrocha. O importante é você ter curiosidade sobre aquilo, né? Siga a curiosidade, né? Como diz o Lutz. É legal seguir o coelhinho branco ali, pra ver onde ele vai levar, né? E seja produtivo. Cara, rotina nenhuma é eficiente, né? Quanto a ação. A ação é muito mais eficiente do que qualquer rotina. Mas os dois se complementam, porque não adianta você também ter uma ação cega. Como assim? Acordar, hoje eu vou escrever 10 páginas de roteiro. No outro dia você não escreve nada. Aí no outro dia você escreve mais 2. Aí no outro dia nada. Aí fica o comportamento de soma zero, né? É aquele tipo de comportamento que não importa o tanto que você repita, as ações sempre são as mesmas. Mas isso por quê? Porque exatamente, as ações são as mesmas. O cara não progride, o cara não olha para trás, o cara não vê onde tá errando, sabe? Então, o cara não vê onde tá melhorando para melhorar cada vez mais. Essas são coisas básicas, cara. Eu vou dar um exemplo, inclusive, um exemplo que aconteceu aí recente, que foi o quê? Recentemente, eu comecei a estruturar muito melhor os meus treinos, né? Como assim? Eu tava indo pra academia, só que os meus treinos tava tudo na cabeça, cara. Eu já sabia o que eu ia treinar. Tipo, segunda. É peito e ombro, né? Tríceps, enfim. Eu tinha lá na minha cabeça. Tá, mas cara, por mais que eu sabia qual era o meu treino, isso ficava na minha cabeça o dia todo, né? Ficava na minha cabeça o dia todo. Então eu resolvi colocar na minha agenda. Coloquei na minha agenda lá e eu não preciso nem pensar. Tipo, deu 8h45, minha agenda já apita e eu já tenho automaticamente o treino ali pra fazer. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, caras. Olha só. Foi até recente esse aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Hoje é sexta-feira, né? De sexta... Tá, é porque ele repete, né? Mas geralmente sexta-feira tem o treino de perna, né? Então eu vou lá e coloco o treino de perna, né? Vamos supor. Vou dar o exemplo aqui de ontem, que é melhor. Coloquei aqui, né? E aí automaticamente quando vai dar o horário, né? Quando dá o horário ali de treinar, que é mais ou menos umas 8h30, ele já apita. Então eu não preciso nem lembrar, né? Porque que já vai estar lá. Já vai estar lá na minha agenda, né? E isso se repete para outros dias, segunda, terça, quarta, né? E sexta, geralmente são os dias aí que eu treino e quinta-feira eu deixo de descanso, então eu não coloco nada. Inclusive, tem até colocar aqui logo o treino de sexta, porque eu comecei a meio que nivelar meus treinos recentemente. Comecei a estruturar eles de uma forma muito melhor e anotar, porque estava na minha cabeça e isso estava me incomodando. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. E por quê? Porque parece que eu sinto mais resultado, parece que eu sinto que o treino foi mais efetivo também, porque tá tudo anotado. Tá anotado os exercícios, o número de séries, eu faço as minhas marcações pelo bloco de notas, né? Então tá tipo tudo lá, né? Isso vai me ajudar bastante, certo? E vai melhorar, vai ajudar a recompensar o processo. Então ser produtivo é isso, tá, galera? Vocês têm ação também, não adianta colocar 1000 coisas para fazer na agenda e não fazer nada, pelo amor de Deus. Né? Seja realista com você. E com a sua rotina, principalmente, tá? Então você tem que ter essa base aí. Então já começa a pensar, eu tô dando essas ferramentas aqui para vocês já irem pensando na hora de estruturar uma rotina. Poxa, eu tenho filho, eu trabalho até certo horário, eu tenho treino até essa hora, então a rotina tem que ser adaptada, tá? E já já nós vamos falar de alavancas para ajudarem vocês nisso, que é o que eu faço hoje, tá? E isso daqui, né, é o que eu digo para vocês, seja produtiva ação, porque não se trata de aprender, se trata de aplicar o que você aprendeu. Então não adianta consumir 1000 coisas, né, se você não está aplicando, né, para melhorar ali a experiência do cara. Às vezes, cara, você não precisa nem aplicar uma parada para escrever isso, entendeu? Às vezes é um conselho que você está postando ali e é legal, né? Mas quando se trata ali de criação de conteúdo, né, rotina e tudo, é interessante vocês terem isso em mente, tá? Principalmente quem está estudando o curso, tá? Isso aqui eu estou colocando em visões acadêmicas, tá, pessoal? Em visões acadêmicas. Não estou falando que você lê um negócio ali do livro, é uma frase, um conselho, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Pode ser uma boa pergunta, mas às vezes você só quer parafrasear ou você só quer dissecar aquilo sem pressão, não tem problema, tá? Então gravem isso daqui, beleza? Não se trata de vocês aprenderem, mas sim de aplicar o que você aprendeu. Tenha isso sempre em mente.
tá? Principalmente quando se trata de rotina, segundo o cérebro, etc. Isso aqui vai salvar bastante, beleza? E nós partimos ali para o 80-20 do estilo de vida Zen, né? Como assim? Quando a gente fala do 80-20, galera, obviamente que a rotina vai se encaixar bastante, né? É o que você quer necessariamente para sua carreira de criação de conteúdo. E é aqui que o funil começa a fechar, quando se trata da rotina, né? Porque você tem que definir ali o seu estilo de vida desejado, a sua visão, né? Como assim, Renan? Se você não tem uma noção de onde você quer chegar, cara, você vai ficar muito perdido, tá? Não é que você está no modelo de negócio onde todo mundo consome tudo, né? Que você vai seguir a rotina de todo mundo. Não, sua rotina pode ser muito bem diferente, não tem o mínimo problema nisso. Então, a partir de hoje, estabeleça uma visão, um estilo de vida desejado. Qual estilo de vida que você quer ter, né? Você quer ser um cara que quer trabalhar muito ou trabalhar pouco e ter muito resultado? Enfim, você tem que definir de alguma forma e a partir disso criar essa própria rotina, né? E aí que nós vamos ter que ser muito realistas. Por quê? Porque você tem que observar o seu tempo, que foi o que eu citei anteriormente. Você tem que observar a sua grana, seu dinheiro e seus recursos, né? Cara, hoje eu consigo ter, por exemplo, uma noção que eu tenho ferramentas bacanas para trabalhar. Não tenho todas que eu quero ainda, mas, cara, comparado a 1 ano, 2 anos, meu Deus do céu, era chato, entendeu? Era terrível. E isso dificultava bastante, mas jamais me impediu de ter uma rotina, né? Arrisco dizer que hoje, o que fez com que eu chegasse aqui hoje foi rotina, cara. Rotina de estudo, de trabalho, né? Que facilitou bastante isso aqui tudo. Então, observe o seu tempo, tá? Começa a ter uma noção aí. Provavelmente, ó, nós já estamos quase acabando aqui o slide. Para vocês só entenderem, né? Isso tudo aqui que eu tô falando. Para vocês entenderem, caras, que isso aqui, como é que isso aqui entra na vida de vocês? Como é que tá o seu tempo, né? O seu dinheiro, certo? Os seus recursos. Porque às vezes tem coisa aqui que você não vai conseguir fazer, né? Às vezes por falta de recurso, por falta de tempo, isso é super normal, tá? E quando eu falo de recursos ou dinheiro assim, eu digo mais comprar um curso, um outro tipo de curso para estudar, né? O que muito acontece com muita gente que não tem, às vezes, uma condição para comprar um curso, para estudar mais coisas, curso da gringa ou sei lá o quê, né? Então isso aqui pode te prejudicar bastante aí no andamento, tá bom? Então sejam realistas com vocês mesmos, beleza? Isso aqui vocês vão ter acesso mais uma vez para você entender. E aí, rever, né, e entender. E aí vem a parte de criar suas alavancas. Eu falei isso aqui para vocês no início da aula, né, sobre alavancas, e eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Como assim? Criar alavancas significa você parar e se perguntar: o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje com as ferramentas que eu tenho para alcançar o que eu almejo lá na frente? Como eu consegui fazer isso, né? Vamos lá. Eu tenho uma rotina para mim que é o seguinte. Vou até colocar aqui para vocês. Que é meio que o padrão, né? O meu padrão, cara, é basicamente isso aqui, ó. Inglês, o meu curso, né, que é o do Danco, que eu fico revisando ele, e estudar edição. E depois disso, né, não depois disso, mas isso aqui tem uma rotina que eu tenho diariamente, né, isso aqui é fato, mas tem, ó, escrita, leitura, treino, alimentação, água. É o básico, sacou? Não tem algo, meu Deus do céu, incrível, não, mas eu termino o final do dia com a sensação de progresso, que eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, né? E quando isso se encaixa aqui, ó, em curso Danco, por exemplo, cara, isso aqui tem, eu já sei que quando eu coloco o curso Danco quer dizer o quê? Que eu vou abrir o curso do Danco, eu vou dar uma revisada, né? E aí eu posso aplicar o que eu aprendi também. Ou eu posso simplesmente chegar aqui, ó, amanhecer o dia, beleza, ou tô no início ali, eu vou vir aqui, automaticamente já vou começar a escrever alguma coisa, né, que eu quero. E como é que eu escrevo alguma coisa que eu quero? Obviamente que eu vou lá no meu Quick Capture, né? Eu começo a pegar as informações que eu coletei, certo? Então, o que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, certo? Então, você tem ali o seu Quick Capture, o The Mind, né? Então, geralmente eu abro isso daqui, faz parte da minha rotina, veja onde eu parei com a dissecação e começo a ler, e começo a escrever, e automaticamente já vem ideias de tweet. E qual é uma ideia para a minha rotina, né, diária, para tweet no caso, para melhorar a minha escrita? Cara, 3 a 4 tweets por dia. É isso, eu faço isso, estou fazendo isso todo dia desde, eu acho que já tem uns 4, 5 meses, eu acho. Tipo, todo santo dia tem 3 tweets ali, 3 a 4 tweets, às vezes eu posto 5 no dia, porque às vezes eu fico inspirado, né? Aí eu começo a postar muita coisa. Então, essa foi a alavanca que eu consegui criar dentro da minha rotina, né? Então, alavancas é isso, é você conseguir ter ali uma noção, né, de o que você consegue fazer para progredir
né, a sua escrita, progredir o seu canal no YouTube, essas coisas, certo? Então, o que eu consegui foi isso, é colocar a escrita como básico, né? A leitura é algo que eu faço diariamente, tá? E muitas das vezes o que eu consumo de conteúdo vem de vídeos, e aí eu reformulo, faço minhas frases com isso, né? Mas a leitura pode estar envolvida ali também, né? Mas a leitura é o principal, cara. Eu não deixo que a leitura falte no meu dia. Isso é muito importante, isso me estimula, né? Então eu deixo a leitura ali como algo fundamental para mim, certo? E aí tem o treino, né, que vai me ajudar também, alimentação, água, enfim. Isso aqui é para vocês adaptarem para o que for melhor para vocês, certo? Então, crie sua alavanca. Aí na minha alavanca pode ser escrever ou dissecar um vídeo, né, por dia. Pode ser, cara, não tem problema. A minha alavanca pode ser escrever uma newsletter, né? Uma newsletter, no caso, uma parte da newsletter. Pode, não tem problema, né? O importante é você ter uma noção se você está evoluindo, né? Se você está fazendo o seu planejamento, né? Por exemplo, aqui você tem um template da... Se você não me conhece, eu me chamo Rainan, mais conhecido como Atlas dentro da comunidade do Criador Zen, e também sou o guardião da própria comunidade. Bom, meu papel como guardião é te orientar nas atividades passadas dentro do curso. Então, qualquer dúvida que você tiver no decorrer das atividades, é só você me acionar via WhatsApp, que você vai ter um suporte personalizado. Somente eu e você ali, não tem inteligência artificial, é um atendimento humanizado. E eu sou o responsável justamente por te orientar em todas as dúvidas que você tiver. Seja dúvidas com roteiro, dúvida com trilha sonora, dúvida com a embalagem do seu vídeo, ou seja, o título e a thumbnail, etc. Isso aqui que você acabou de assistir foi somente um trecho de uma das nossas lives dentro da comunidade do Criador Zen. Bom, e essa live complementa o método de 3 pilares que o Abraham criou, focado em criação de conteúdo impactante, geração de audiência e monetização. E se você quiser assistir não somente essa live, como diversas outras que tem disponível dentro da plataforma privada, e ter acesso a todo o conteúdo Zen, como os próprios recursos, os materiais didáticos que eu mesmo preparo para a comunidade, é só você clicar aqui no link na descrição. Bom, espero que você venha estudar comigo. Tô te aguardando por lá.